Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a prova do tênis masculino, a prova de duplas, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão. Essa prova de duplas no tênis masculino foi disputada de 1896 a 1924, quando o tênis saiu do programa olímpico, e quando retornou em 1988 também passou a ser disputada. O Reino Unido com 4 vitórias e os Estados Unidos também com 4 vitórias são os países que mais venceram a disputa. Em 2017, o Aberto da Austrália teve a vitória de uma dupla internacional formada pelo Continen da Finlândia e pelo australiano Pearce. Derrotaram na final a grande dupla norte-americana formada por Bob e Mike Bryan. E os australianos Poulmans e Whittington ficaram com a terceira posição ao lado dos espanhóis Busta e Lopes. A França com Herbert Mahut, a Austrália com Grot Cuccioni, a dupla internacional de Croácia e Espanha com Dodig e Granollers e a Austrália com Bolt e Mosley ficaram na 5ª colocação, todos eles perdendo, as disputas de quartas de finais. No Aberto dos Estados Unidos, outra dupla internacional formada pelo holandês Royer e pelo romeno Tecau venceu a dupla espanhola formada por Feliciano e Marc Lopes. A dupla internacional, o finlandês Continen e o australiano Pearce ficou na 3ª posição, junto com os norte-americanos Bob e Mike Bryan. Na 5ª colocação, uma dupla internacional de Estados Unidos e Austrália, outra dupla com Reino Unido e Brasil, e a dupla holandesa com Haase e Middelkoop, e a dupla francesa com Beneteau e Vasselin. Em Roland Garros, outra dupla internacional acabou vencendo, formada pelo norte-americano Harrison e o neozelandês Venus. Derrotou outra dupla internacional formada pelo mexicano Gonzalez e o norte-americano Young, e a dupla colombiana com Cabal e Farah ficou na 3ª colocação, junto com a dupla internacional, também outra dupla internacional formada pelo espanhol Verdasco e pelo Sérgio Zimonite. Duplas internacionais ficaram na 5ª colocação. Curioso, 2 brasileiros, Rogério Silva e Bruno Soares, formando duplas diferentes. E no torneio de Wimbledon, também o domínio de duplas internacionais. A dupla formada pelo polonês Kubot e pelo brasileiro Marcelo Melo acabou vencendo o torneio de Wimbledon. Derrotou na final a dupla formada pelo austríaco Marat e o croata Pavic. Em 3º lugar ficaram as duplas, a dupla internacional formada pelo finlandês Continen e o australiano Pearce, e a dupla croata formada por Mektic e Skugor. Na 5ª colocação, 3 duplas internacionais e uma dupla britânica formada por Skupski, por Ken e Neil Skupski. E 2 bielorrussos, curiosamente, em 5º lugar, o Vassilevski e o Max Mirny, que compuseram duplas com o chileno Castilho e o polonês Matkowski. Na final da ATP, a dupla formada pelo finlandês Continen e o australiano Pearce assegurou a 1ª posição, derrotou na final a dupla formada pelo polonês Kubot e o brasileiro Melo. A 3ª posição ficou com o britânico Murray e o brasileiro Soares, dividindo posição com o norte-americano Harrison e o neozelandês Venus. O Bob Bryan e o Mike Bryan dos Estados Unidos ficaram na 5ª posição, junto com outra dupla formada pelo holandês Royer e o romeno Tecau. Em 2018, o Aberto da Austrália, vencido pela outra dupla internacional, formada pelo austríaco Marak e o croata Pavic, derrotaram na final os colombianos Cabal e Farah, e na 3ª posição os norte-americanos, o Bob e o Mike Bryan, junto com uma dupla mista de Japão e Alemanha. Na 5ª posição, outras duplas mistas e a dupla australiana formada por Groff e Hewitt. No Aberto dos Estados Unidos, a vitória do Mike Bryan com Jack Sock, um grande resultado, 2 grandes jogadores de duplas, derrotando na final a dupla formada pelo polonês Kubot e pelo brasileiro Melo. Curiosamente, uma dupla formada pelo moldávio, o Radu Albot, e o tunisiano Malek Yaziri ficou na 3ª colocação, dividindo posição com os colombianos Cabal e Farah.
Os norte-americanos, Krajicek e Sandgren, ficaram na quinta posição, junto com outras 3 duplas internacionais. No torneio Roland Garros teve a vitória da dupla francesa, com o Pierre-Hugues Herbert e o Nicolas Mahut, derrotando na final a dupla formada pelo austríaco Marat e o croata Pavic. E em terceiro lugar, outra dupla formada por croatas e austríaco, o croata Mektic e o austríaco Peia. E a dupla espanhola, com Feliciano Lopes e Marc Lopes, ficou na terceira posição. Curiosamente, poderíamos ter uma dupla da França, uma da Áustria, uma da Croácia e uma da Espanha, né, entre esses 4 primeiros colocados. E derrotados nas quartas de finais, 3 duplas internacionais e a dupla colombiana formada por Cabal e Farah. No torneio de Wimbledon, os norte-americanos, o Mike Bryan e o Jack Sock, conquistaram a primeira posição, venceram o torneio à frente do sul-africano Klaasen e do neozelandês Venus. E em terceiro lugar ficaram o dinamarquês Nielsen e o britânico Salisbury, e também outra dupla, o britânico Inglot e o croata Skugor. Duplas internacionais ficaram na quinta posição, e na final da ATP, a vitória do Mike Bryan e Jack Sock, à frente dos fortíssimos franceses Herbert Mahut e dos colombianos que ficaram em terceiro lugar, Cabal e Farah, e também o Jamie Murray e o Bruno Soares, Reino Unido e Brasil. Quinto lugar até o sétimo lugar ficaram, né, com equipes internacionais, duplas internacionais. Em 2019, Alberto da Austrália, vencido pelos franceses, o Herbert Mahut, derrotou o finlandês Continen e o australiano Peers na final. O argentino Mayer e o português Souza ficaram em terceiro lugar, junto com os britânicos, com os norte-americanos Harrison e Querrey. Duplas internacionais ficaram na quinta colocação, junto com a dupla norte-americana, formada por Bob Bryan e Mike Bryan, que já foram campeões olímpicos, se não me engano, em 2012. No Aberto dos Estados Unidos, a vitória dos colombianos, o Cabal e o Farah, em cima do espanhol Granollers e do argentino Ceballos. A dupla britânica Murray e Skupski ficou na terceira colocação, junto com os alemães Krawietz e Mies. Na quinta posição, 2 duplas internacionais, mais a dupla norte-americana, Sock e Withrow, e a dupla austríaca Marat Meltzer. Em Roland Garros, a vitória dos alemães, o Kevin Krawietz e o Andreas Mies, tornaram-se campeões, derrotaram a dupla francesa, formada por Jeremy Chardy e Fabrice Martin, e os colombianos, Juan Sebastián Cabal e Roberto Farah, ficaram em terceiro lugar, também ao lado dos argentinos, Guido Pedia e Diego Schwartzman. Duplas mistas internacionais, duplas internacionais ficaram na quinta colocação, ao lado também da dupla sérvia, formada por Lajovic e Tipsarevic. No Aberto de Wimbledon, a vitória dos colombianos, o Juan Sebastián Cabal e Roberto Farah, derrotando os franceses, Nicolas Mahut e Eduard Roger Vasselin. E na terceira posição, duplas internacionais, o croata Dodig e o eslovaco Polacek, e o sul-africano Klaasen e o neozelandês Venus na terceira posição. Duplas internacionais ficaram na quinta posição. E na final da ATP, a vitória dos franceses Herbert Mahut, à frente da dupla internacional formada pelo sul-africano Klaasen e o neozelandês Venus. Em terceiro lugar, tivemos os colombianos, o Juan Sebastián Cabal e o Roberto Farah, juntamente com a dupla internacional formada pelo polonês Kubot e o brasileiro Marcelo Melo. Na sétima posição, destaque para a dupla alemã, o Krawietz e o Mies, que ficaram em sétimo lugar, junto aí, fora do top 4, junto com outras 3 duplas internacionais. No Aberto da Austrália, uma dupla internacional formada pelo norte-americano Han e o britânico Salisbury conquistou a vitória à frente dos australianos, o Purcell e o Saville. E uma dupla do Cazaquistão alcançou o terceiro lugar, Alexander Bublik e Mikhail Kukushkin, também dividindo posição com o croata Dodik e o eslovaco Polacek. A dupla australiana, Duckworth e Poulmans, dividiu posição com outras 3 duplas internacionais. O ranking olímpico,
um ranking olímpico de pontos, tendo o norte-americano Han e o Salisbury do Reino Unido, os australianos Purcell e Saville, o croata e o eslovaco Dodig e Polasek, a dupla kazakh Bublik e Kushkin, todos eles aí dividindo posições e vendo quais que conseguirão se classificar para os Jogos Olímpicos. Um resumo geral da prova, que o Lopes e o Nadal, que foram campeões olímpicos pela Espanha em 2016, derrotando na final os romenos Merguez e Tecau, e os Estados Unidos foram medalhistas de bronze com Johnson e Sock. 2017, um ano com duplas diferentes conquistando as vitórias, né? Destaque pela a dupla internacional formada pelo Continen e o Pierce, que venceram o Alberto da Austrália e a final da ATP, e como duplas individuais, né? O Bryan, os irmãos Bryan, que se colocaram foram finalistas no Aberto da Austrália e no Aberto dos Estados Unidos ficaram em terceiro lugar, os australianos com Pomans e Winton, os espanhóis Busta e Lopes, os colombianos Cabal Farah, os croatas Mekic e Skugor, todos eles aí podendo formar duplas que poderão eventualmente lutar pelo pódio olímpico. Em 2018, tivemos um ano com forte domínio das duplas norte-americanas. Os irmãos Bryan venceram o Aberto dos Estados Unidos e venceram o Wimbledon. E também um dos Bryan foi campeão da final da ATP junto com o Sock. Quer dizer, um domínio muito bom dos Estados Unidos. E também tivemos os franceses, o Herbert Mahut, vencendo o Roland Garros e chegando em segundo lugar na final do ATP. Outros destaques, os espanhóis Lopes e os colombianos Cabal e Farah, que conseguiram aí se colocar entre os melhores em 3 ocasiões. Em 2019, Cabal e Farah e Herbert Mahut, da França e Colômbia, dominaram os franceses foram campeões no Aberto da Austrália e na final da ATP, enquanto que os colombianos venceram em Wimbledon e no Aberto dos Estados Unidos. Os alemães, o Kravets e o Mies, foram campeões em Roland Garros. Grande domínio dessas duplas. Também tivemos os franceses, Charles Martin, Mahut e Roger Vasselin. Os colombianos, Cabal e Farah, né, que já foram campeões 2 vezes. Os argentinos, Pella Schwartzman, Murray e Skupski, do Reino Unido. Todos eles, né, duplas que não são assim, duplas nacionais, conquistando suas posições nos principais torneios do mundo. Em 2020, domínio só das duplas internacionais, né, duplas mistas internacionais, vamos dizer assim, formada por 2 nações, atletas de 2 nações, destaque para a dupla formada pelo croata Pavic e o brasileiro Soares, venceram o Aberto dos Estados Unidos e também Roland Garros, mas também tivemos times nacionais, os alemães, o Kravets e o Mies, segundo lugar em Roland Garros, os australianos, Purcell e Saville, segundo lugar no Aberto da Austrália, os cazaques, Bublik e Kukushkin, terceiro lugar, e os colombianos Cabal e Farah. E depois, agora em 2021, os croatas Mektic e Pavic, terceiros colocados no Aberto da Austrália, que teve a vitória do croata Dodig e do eslovaco Polasek. Os croatas, né, que têm grandes chances aí de medalha. Bem, diante de todos esses desempenhos aí dos atletas, temos essas duplas que poderão lutar por pódios favoritos, talvez para a conquista de ouro, os franceses Herbert Mahut, os colombianos Cabal e Farah. Não sei se teve algum problema de doping com Cabal e Farah, teve alguma coisa assim, mas estou vendo os resultados deles em 2020, creio que talvez já esteja até resolvido. Os alemães Kravets e Mies, os norte-americanos Bryan e o espanhol Lopes e o Nadal. Quem sabe o Nadal retorne aí para formar dupla com o Lopes e garanta mais uma medalha para sua coleção, ele que foi campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro. Lutando por pódio, a dupla argentina, Pella e Schwartzman, os britânicos Murray e Skupski, os australianos Purcell e Saville, os romenos Merguez e Tecau, que foram finalistas olímpicos, os norte-americanos Harrison e Crary, os belgas Dilly e Vliegen e os croatas Pavic e Mektic. E lutando, talvez aí na condição de zebra, os cazaques, né, Bublik e Kukushkin, os australianos Duckworth e Pomans, os brasileiros Soares e Melo, os holandeses Royer e Koolhof,
os austríacos Marek Meltzer, os sérvios Lajovic e Tipsarevic, os poloneses Kubot Matkowski, os neozelandeses Sitak Venus e os bielorrussos Vasilevski e Mirny. Aqui o top 5 das duplas, o Pierre Herbert e o Nicolas Mahut, da França, campeões em Roland Garros em 2018, campeões no Aberto da Austrália em 2019, da final do ATP. Os colombianos, o Robert Farah e o Juan Sebastián Cabal, que ficaram em terceiro lugar em Roland Garros em 2017, segundo no Aberto da Austrália e terceiro nos Estados Unidos em 2018, campeões no Aberto dos Estados Unidos em 2019, campeões também em Wimbledon em 2019, terceiro colocados no Aberto de Roland Garros na França, também em 2019. Os alemães, o Krawietz e o Mies, 2019 terceiro no Aberto dos Estados Unidos e campeões em Roland Garros. Os norte-americanos, o Bob Bryan e o Mike Bryan, bronze olímpico em 2008, campeões olímpicos em 2012, segundo colocados no Aberto da Austrália em 2017, terceiro nos Estados Unidos e em 2018, terceiro lugar no Aberto da Austrália. E os espanhóis, Rafael Nadal e o Marco Lopes, campeões olímpicos em 2016. Então temos Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Colômbia e França como grandes candidatos ao pódio. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs, Geografia Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Muito obrigado, até um próximo vídeo, espero que tenham gostado.